Olá, pessoas queridas, cá estou eu para mais uma aula, um encontro, um bate-papo com vocês aqui no meu canal do YouTube, para repercutir hoje um outro tema que também vem aí circulando de maneira infatigável nas redes sociais, nos espaços materiais, que é a suspensão por hora, enquanto eu gravo esse vídeo, do X, né? Ele continua suspenso. A turma do STF decidiu manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes e eu acho que várias coisas cabem nesse episódio da suspensão do X. É preciso que a gente tire desse episódio a perspectiva do duelo. Não se trata de um ringue entre Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Eu acho que se trata até de uma disputa, de uma batalha, mas a batalha não é entre eles dois são a ponta do iceberg, eles dois são representantes dessa camada mais profunda. E que camada mais profunda é essa, gente? Eu divulguei um artigo na Folha de São Paulo, na terça-feira dessa semana, anteontem, falando sobre o politicídio, a tecnologia e o X da questão. Nesse artigo eu chamava a atenção, preliminarmente, que para a gente avaliar a suspensão ou a manutenção do X, é preciso que a gente saia ou coloque em crise alguns argumentos que defensores da manutenção do X colocam em roda. Um dos principais argumentos de quem defende a manutenção do X, que a suspensão foi uma medida extrema, etc., é que não se pode coibir o direito da liberdade de informação e nem o direito da liberdade de expressão. Um tema muito batido, um termo que a gente usa de maneira indistinta quando a gente quer sancionar um liberou geral, diga-se de passagem. As vozes regressivas, os reacionários, os inumanos, né? As anomalias aí que circulam. E tem mais um outro argumento. O argumento é que, tá bom, o X, ele é uma plataforma em que muita gente usava dessa plataforma para fazer circular informações importantes, dados sobre a política mundial, dados sobre a geopolítica e etc. E a interrupção do X seria uma verdadeira hecatombe. Eu até brinco na Folha dizendo que essas pessoas enxergaram na suspensão do X uma catástrofe de proporções bíblicas. Devagar com andor que o santo é de barro, porque o X não é o WhatsApp. Eu costumo dizer que sim, se o WhatsApp parar no Brasil, ele vai ter um efeito devastador, um efeito dominó. Da senhorinha que vende o seu docinho até as grandes empresas, está todo mundo no WhatsApp. Nós, brasileiras e brasileiros, estamos absolutamente enredados, né, em todas as camadas sociais, fazendo os nossos corres, as nossas entregas, as nossas trocas comunicativas. O Twitter, gente, a despeito da gente ser o quinto país que mais consome o Twitter, ele não causaria, como não vem causando, esse desastre, essa hecatombe. Para mim, o problema ele reside em outro lugar, um outro lugar que é antecedente, outro lugar que não é o ringue entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk, mas que é da ação comunicativa que eu venho insistindo muito aqui no meu canal e em outros lugares e alhures. Eu vou ler um texto, tem textos meus sobre essa questão, e eu vou ler alguns trechos, como de costume, desse texto, em que o tema do texto, o título do texto é Performance das Palavras e seus desdobramentos políticos. É possível dizer tudo nas redes sociais ou fora delas? Ou inclusive o sensacionalista soltou uma piada
muito espirituosa, dizendo que com a suspensão do Twitter, as pessoas começaram a dizer nas ruas, nos espaços materiais, o que diziam lá, e todo mundo está indo parando no hospital, né? Então as imagens das pessoas com olho roxo e etc. Mas corta esse parêntese aqui para nossa aula, para deixar a coisa leve. Esse meu artigo, pessoal, eu trago uma perspectiva que é de que eu digo o seguinte, né? A performance das redes, a tecnologia, que o fantástico mundo, né? O fantástico mundo das redes sociais nos traz a possibilidade de uma estridência do mundo. A gente tem novas ambiências, né, para a estridência do mundo, e tornou-se irrefutável o relevante papel das redes sociais para a troca informativa que se quer veloz, em fluxo contínuo, para a instituição de um lugar em que a profusão de ações momentâneas, cambiantes e fluidas desenha um espaço plural de inovações comunicacionais possíveis, enredando-nos em nós de inventivas projeções. Uma das principais responsáveis por selar novos pactos comunicativos, visto que a relação emissor-receptor se modificou substantivamente, as redes sociais colaboram para que múltiplas formas do falar e do se expressar teçam o emaranhado discursivo do qual somos produtores ou consumidores, os chamados prosumer ou prosumo, como muita gente diz, figura tão em voga nos nossos dias, consagrado tanto pelo mercado quanto pela academia. E aí, gente, eu acho que a gente tem um primeiro ponto de partida para colocar em perspectiva o Elon Musk e o X, que é essa possibilidade de sermos a um só tempo produtores e consumidores de informação. Isso é um legado, a gente tem que concordar, fantástico. A gente não está mais no paradigma da radiodifusão, em que a gente tinha poucos emissores e vários receptores. Hoje, no paradigma da circulação, porque a gente vive a era da conexão, as notícias, os dados, elas circulam na velocidade da luz e elas não têm mais o controle da distribuição, porque na radiodifusão as informações eram distribuídas. Ora, figuras como Elon Musk adotam esse princípio, ninguém é contra. Quem seria contra, né? A gente ter um estágio da civilização humana em que todos nós pudéssemos falar, expressar nossas opiniões. As redes sociais e o X, o antigo Twitter, usa desse postulado como uma regra de ouro para sancionar práticas regressivas. Em nome da liberdade de expressão, tudo pode. Em nome da liberdade, do direito de informação, tudo pode. E o que a gente vê, a experiência concreta nos diz que a gente não pode dizer tudo, porque, como nos ensinou Deleuze, a nós é dado o direito de tudo dizer, porque o tudo dizer corresponde ao tudo fazer. É isso que nos faz humanos, minha gente. E aí, quando a gente coloca a lupa para pensar o X, o que a gente vê? A gente vê um terreno baldio, como eu coloco no meu artigo, na verdade uma expressão utilizada por um jornalista espanhol, jornalista historiador, que ele vai dizer o Twitter, ele é um terreno baldio, hiperpovoado, hierarquizado e hiperpovoado pela extrema-direita. Isso significa dizer que um terreno baldio, uma terra sem lei, ela precisa de regulação. Ela precisa responder a esse postulado que nos faz humanos, né? Ou seja, a nós não é dado o direito de tudo dizer, porque o tudo dizer corresponde ao tudo fazer. E isso tem uma implicação direta na política, porque quando Elon Musk diz que esse terreno baldio não pode sofrer nenhum tipo de regulação, ele corrói o que a gente chama de democracia, ele corrói o que a gente chama de civilização, ou seja, ele corrói a própria política, porque a política ela é ação, ela é o governo de todos, a partir de uma ação comunicativa, a partir da racionalidade, tudo que ali deixou de existir. A gente tem racismos, a gente tem deepfake promovida por ele próprio. Como que a gente pode acreditar em um empresário da comunicação, digamos assim, das big techs, que produz fake news e distribui na sua própria rede? Essa pessoa não é séria, e mais do que isso, ele não só é um palhaço, ele é perigoso. O Elon Musk, ele é um
Ele é um trilionário, um homem de meia idade mimado. A gente sabe que homens héteros, cis, mimados, quando chegam à meia idade, se tornam perigosos, com muito dinheiro no bolso. Então, quando eu estou trazendo, gente, para vocês essa discussão, qual seria a ação comum? Quais seriam as saídas? E eu não estou aqui decretando o fim que todas nós desertemos das redes sociais. Não, até porque eu acredito que o X ele vai voltar. Caso haja regulação, caso ele cumpra, ele vai voltar. Em ele voltando, ele continuará sendo a terra arrasada. O que o STF está advertindo essa terra arrasada precisa ter um representante legal para responder pelos crimes, pelos desmandos, pelos desvios, pela regressão. É disso que se trata. Ninguém está considerando que a lei jurídica irá fazer com que o Twitter volte fofo e doce. Ele é uma terra arrasada, essa é a natureza dele, é a natureza da barbárie. Por isso que eu digo que com barbárie a gente não brinca, com barbárie a gente interdita, a gente regula, a gente impede que ela se institua como uma voz legítima. O Elon Musk ele trouxe vozes agressivas de volta para o Twitter, e isso é um absurdo. Então, quando a gente pensa aqui na ideia de uma ação comum, quais seriam as saídas nessa quadra da história para a gente discutir política, né? Da gente pensar o que é o pós-fascismo, o que é a performance da extrema-direita na tecnologia, o que é um neofascismo, o que são figuras, o que representam figuras como Elon Musk. Então eu deixaria a minha reflexão hoje por aqui, convocando vocês a pensar, porque a gente está... aquela história do inseto do Carlos Drummond de Andrade, o áporo. O áporo cava, que é a aporia, né? Na filosofia. Parece que a gente cava e não encontra saída. A gente precisa, ao contrário do inseto do Carlos Drummond de Andrade, cavar e encontrar saídas. E essa saída a gente só se dá pela via da política. Não há outra possibilidade. Qualquer atalho nos faz cair em buracos tão mais terríveis quanto a situação inicial que a gente tentou combater. Qualquer buraco nos leva aos Pablos Marçais da vida, nos levam a Elon Musk, nos levam aos Donald Trump e todas essas figuras, essas excrescências, essas figuras grotescas e anômalas que, infelizmente, se impõem no espaço das redes sociais, fazendo das Big Techs um estágio desse capitalismo de cassino. Reajamos, refletamos, reajamos e lutemos para que, de fato, a comunicação ela seja um meio capaz de construir a integração, a inclusão e não a regressão e o rebaixamento. Até a próxima aula. Tchau, tchau.